No movimentado bordel de Atenas, uma noite com uma mulher podia custar não mais do que 2 pães achatados de cevada ou até menos do que um jarro de vinho barato. Essas mulheres, chamadas porni, estavam no nível mais baixo da prostituição, um termo que as reduzia a meros objetos de conversa e transação. Discursos em tribunal de figuras como Dio e Lysos sugerem que as pornai frequentemente atendiam de 6 a 10 homens por dia, ganhando apenas o suficiente para comprar uma pequena porção de lentilhas. Enquanto isso, os proprietários dos bordéis enriqueceram com parte de seus ganhos, indo diretamente para o tesouro da cidade por meio de impostos. A lei ateniense não impunha a idade mínima para entrar na prostituição. Evidências arqueológicas e registros históricos revelam que meninas de 10 a 13 anos eram exploradas nesses estabelecimentos. Cada menina escravizada tinha uma marca permanente na coxa, gravada em sua pele com ferro quente, marcando-a como propriedade viva. A vida dentro dessas casas era brutalmente dura. Se uma menina se recusasse a trabalhar, ela poderia esperar punições horríveis, chicotadas públicas, fome por dias ou pior. A chegada de uma nova menina era marcada por um ritual particularmente cruel, e ela seria agredida à vista de outras mulheres e clientes regulares. Um relato de um homem chamado Pepe, da Tessália, afirmava que isso era feito deliberadamente para esmagar o seu espírito e extinguir qualquer esperança de fuga. Os espectadores muitas vezes zombavam e riam, transformando o sofrimento em diversão pública. Uma rapariga recém-chegada era muito mais valiosa do que uma que já estivesse no ramo há muito tempo. Os homens pagavam 10 vezes o preço normal para estar com alguém que não tivesse sido tocada por danos anteriores. Os escritores da época descreviam essas transações casualmente como se comprassem frutas frescas numa banca. A privacidade não existia. As mulheres trabalhavam em cantos de grandes salas separadas apenas por panos ou esteiras sujos. Cada grito de dor fazia parte do ruído de fundo, uma forma de entretenimento para os homens que esperavam a sua vez. Antes de descobrirmos mais dessas histórias enterradas de dor e resiliência, curta este vídeo e inscreva-se no nosso canal. O seu apoio nos permite compartilhar as vozes daqueles que foram silenciados em vida. Os donos dessas mulheres costumavam classificá-las em categorias perturbadoras. Mulheres núbias, mulheres excepcionalmente baixas, aquelas que não podiam falar, mulheres que revidavam e aquelas ainda consideradas intactas. Cada grupo tinha o seu próprio preço e a sua própria clientela. A arte do século P retrata até competições em que os homens tentavam dominar uma mulher que resistia apenas por diversão. Grafites encontrados nas paredes dos bordéis mostram que alguns clientes pagavam a mais pelo privilégio de infligir danos graves, cortando rostos, deixando cicatrizes ou mutilando-as permanentemente. A violência era comercializada como qualquer outra mercadoria. Algumas mulheres eram anunciadas especificamente para serem punidas. Lábios cortados, dentes quebrados, queimaduras de lamparinas derrubadas. Essas eram lesões que certos homens procuravam deliberadamente. Para eles, a agonia de uma mulher tornava-se uma forma de arte. Os seus gritos, uma melodia embriagada. Na mesma cidade que celebrava a filosofia e o teatro, a crueldade contra as mulheres provou ser um dos negócios mais lucrativos. No entanto, mesmo a brutalidade diária era insignificante em comparação com o que ocorria durante os festivais religiosos. Durante certas celebrações, especialmente o festival de Dionia, as prostitutas eram entregues a grupos de homens gratuitamente, como parte do que era considerado um ritual sagrado. Relatos sobreviventes descreviam essas cenas sem qualquer sinal de vergonha. Grupos de homens embriagados agrediam mulheres enquanto a música tocava, o vinho corria e apostas eram feitas sobre quanto tempo a vítima conseguiria aguentar. Nesses dias, o último resquício de dignidade de uma mulher desaparecia. Ela se tornava nada mais do que um brinquedo para a multidão. Notas médicas da época registram mortes por lesões internas, asfixia e perda maciça de sangue. Os sacerdotes afirmavam que tais atos honravam os deuses. O vinho e o sangue das mulheres abusadas misturavam-se no altar, os seus últimos suspiros reformulados como orações por colheitas abundantes. Quando os festivais terminavam, as que ainda respiravam eram arrastadas de volta ao bordel para retomar o trabalho. As mortas eram descartadas para além das muralhas da cidade, os seus corpos atirados para ravinas como lixo.
Essas atrocidades rituais eram simplesmente uma extensão da violência que as mulheres sofriam diariamente. Espancamentos constantes com paus, tiras de couro ou punhos. Patrocinadores leais às vezes eram autorizados a participar das punições, inventando jogos cruéis às custas das mulheres pelo menor erro, como derramar uma gota de vinho, pronunciar errado o nome de um cliente ou simplesmente permitir-se chorar. Uma mulher num bordel ateniense podia ser trancada numa sala escura sem comida ou água durante dias. Às vezes, a punição era ainda mais cruel. Ela podia ser amarrada a um poste de pedra no pátio aberto, deixada a tremer com roupas encharcadas durante as noites geladas de inverno ou a sufocar sob o sol escaldante do verão sem uma única gota para beber. Isso era cinicamente referido pelos proprietários como correção de caráter. Objetos à mão, bastões de madeira, taças de vinho pesadas e até mesmo as pontas rombas de facas eram usados como instrumentos de disciplina quando uma mulher desobedecia. Com o tempo, as mulheres aprenderam a mascarar a sua agonia por trás de sorrisos forçados, pois lágrimas ou gritos apenas provocavam ainda mais violência por parte dos seus senhores. Numa cidade que elogiava a perfeição da forma humana na arte e na escultura, os corpos dessas mulheres tornaram-se telas vivas de hematomas, queimaduras e cicatrizes. Se uma mulher ousasse fugir, a lei não tratava isso como um pedido de liberdade, mas como um ato de roubo, roubando propriedade de seu dono. As punições eram cruéis e públicas. As fugitivas eram frequentemente marcadas com metal em brasa na testa ou no peito, marcando-as para sempre como desertoras. Os registros do tribunal revelam destinos ainda mais sombrios. Algumas mulheres capturadas eram pregadas em tábuas de madeira e exibidas na praça da cidade como um aviso para as outras. Era comum a morte por sede ou por infecções purulentas em torno das feridas dos pregos. Algumas mulheres desesperadas procuravam refúgio em templos, atirando-se diante dos altares na esperança de que os deuses as protegessem. Mas os sacerdotes, muitas vezes influenciados por subornos, entregavam-nas de volta aos seus proprietários por uma pequena quantia. Os direitos de propriedade superavam a misericórdia divina. As fugitivas eram arrastadas acorrentadas, o seu sangue manchando os degraus do templo, manchas que eram esfregadas por outras escravas ao amanhecer. Cada tentativa falhada de fuga só trazia retaliações mais severas. A justiça ateniense tinha métodos infinitos para quebrar a vontade de uma mulher, mantendo-a útil para o trabalho. No entanto, mesmo essa utilidade significava pouco quando o mercado de mulheres novas era tão barato. Escritos médicos da época observam que poucas dessas mulheres viviam além dos 25 anos. As causas de morte eram tão implacáveis quanto o próprio trabalho. Doenças sexualmente transmissíveis, infecções de feridas não tratadas, exaustão total e o impacto cumulativo da desnutrição e dos abusos repetidos. Aquelas com feridas purulentas, secreções fétidas ou feridas abertas não eram retiradas do serviço. Em vez disso, eram forçadas a continuar a trabalhar até entrarem em colapso físico. Os proprietários consideravam o tratamento médico um desperdício de dinheiro. Uma nova rapariga custava menos do que uma consulta médica. As reclamações dos clientes sobre o cheiro de carne podre e sangue eram respondidas com espancamentos, como se a dor pudesse milagrosamente restaurar o tecido moribundo. Escavações arqueológicas perto das ruínas de antigos bordéis revelaram evidências arrepiantes. Esqueletos femininos com graves danos pélvicos causados por relações sexuais forçadas e partos, crânios rachados por golpes contundentes, costelas quebradas e curadas de forma inadequada e deformidades na coluna vertebral causadas por anos de tensão. Todos esses ossos são um testemunho silencioso de uma vida de violência sistemática. Quando uma mulher ficava doente demais para trabalhar, era descartada sem cerimônia, levada para fora dos muros da cidade e abandonada, estivesse ela viva ou morta. Em Atenas, a mesma cidade que estabeleceu ideais de beleza e proporção, os corpos das mulheres eram jogados fora como cerâmica quebrada. A gravidez não era vista como um evento natural, mas como um dano a uma propriedade valiosa. A punição por isso era rápida e cruel. Para evitar nascimentos, os proprietários obrigavam as mulheres a beber poções venenosas, batiam-lhes no abdômen ou obrigavam-nas a levantar cargas impossivelmente pesadas até abortarem. Notas médicas antigas detalham práticas horríveis de aborto
ervas que causavam doenças violentas, óleo a ferver derramado no útero ou paus de madeira afiados enfiados no interior. Se a gravidez não pudesse ser interrompida, o parto ocorria na mesma esteira de palha imunda onde os clientes eram entretidos. Não havia parteiras, nem medicamentos, nem saneamento. Muitas mulheres sangravam até a morte ou morriam de febre nos dias após o parto. Arqueólogos descobriram pequenos ossos em canais de drenagem e pilhas de lixo atrás de antigos bordéis. Restos mortais de bebês descartados sem cuidado. O assassinato de recém-nascidos era rotina, especialmente meninas ou crianças geradas por escravos. Para muitas mulheres, acabar com a vida de seus filhos era visto como o único ato de misericórdia que podiam oferecer, poupando-os do mesmo destino que elas sofreram. De acordo com a lei ateniense, essas mulheres não tinham status de seres humanos. Seus corpos e seu trabalho pertenciam inteiramente aos seus proprietários. Elas eram forçadas a trabalhar sob o peso de dívidas fabricadas por comida, roupas e abrigo, dívidas que cresciam diariamente com juros e multas arbitrárias. Recusar um cliente, mesmo um conhecido por violência ou exigências perigosas, era impossível. O consentimento era um conceito. A lei negava-lhes totalmente. Documentos judiciais da época relatam mulheres que tentaram buscar justiça por maus tratos, mas o sistema estava contra elas. A palavra de uma escrava não podia ser usada contra um homem livre, a menos que a mulher fosse torturada primeiro para verificar sua veracidade. Na sociedade que inventou a democracia, metade da população, as mulheres, era totalmente excluída dela. E as mulheres escravas ocupavam o degrau mais baixo, valorizadas menos do que o gado, que pelo menos era alimentado e abrigado regularmente. E, no entanto, em raras ocasiões, uma mulher podia vislumbrar algo mais, uma possibilidade, por mais tênue que fosse, de se elevar um pouco acima da miséria. Às vezes, isso acontecia por meio da benevolência de um patrono rico que comprava a sua liberdade, ou de um proprietário que via lucro em treiná-la como musicista ou dançarina para entretenimento da classe alta. Mas, para a grande maioria, esses momentos nunca chegavam e o ciclo de exploração continuava sem piedade. Às vezes, uma mulher podia elevar-se acima das fileiras comuns, tornando-se a favorita do seu senhor ou de um patrono rico. Nesses casos, ela podia receber um quarto privado adornado com joias finas, vestir-se com sedas em vez de lã grossa e ser constantemente atendida. No entanto, esses supostos privilégios não passavam de adornos de uma gaiola dourada. As favoritas compreendiam que a sua posição era frágil, inteiramente dependente dos caprichos mutáveis de um homem que podia, sem aviso prévio, enviá-las de volta para o bordel comum lotado ou até mesmo mandar matá-las pelo menor ato de desobediência. Registros históricos revelam que essas mulheres favorecidas eram frequentemente tratadas como símbolos de hospitalidade. Um senhor podia oferecer uma de suas amantes a um amigo visitante para passar a noite, devolvendo-a na manhã seguinte como se fosse uma taça de vinho fino, emprestada por um breve período a um companheiro querido. Mesmo no degrau mais alto dessa hierarquia sombria, uma mulher ainda era apenas uma propriedade, seu corpo, um objeto, seu valor medido em moedas, correntes de ouro, aprendiam tão firmemente quanto grilhões de ferro. Mas a beleza e a juventude nunca duravam. Quer uma mulher tivesse sido uma escrava de rua ou uma amante estimada, a idade acabava por tirar o seu valor aos olhos daqueles que a possuíam. O fim era sempre o mesmo: uma morte anônima seguida de um apagamento deliberado. A estas mulheres era negada a dignidade dos direitos funerários adequados. Os seus corpos eram arrastados para além dos limites da cidade e abandonados em ravinas ou sepulturas rasas e sem identificação. Contra o costume sagrado, eram-lhes negadas lápides, inscrições ou oferendas. Mesmo nos raros casos em que uma mulher alcançava a liberdade, a mancha do seu passado tornava-a intocável na sociedade respeitável. As ex-prostitutas eram excluídas da vida cívica, tornando-se fantasmas vivos, presentes, mas apagadas, como se nunca tivessem realmente existido. Arqueólogos descobriram restos mortais femininos, misturados com cacos de cerâmica descartados e pilhas de lixo doméstico. Prova contundente de um local de descanso final que refletia o seu valor percebido como inferior ao de um ser humano. Sem lápides, sem nomes, sem memória. Numa cultura que imortalizou os seus guerreiros e reis em versos épicos,
As vidas dessas mulheres desapareceram sem deixar vestígios. O seu sofrimento era comum demais para ser preservado na poesia. No entanto, a crueldade ia além do esquecimento. Estava entrelaçada no entretenimento. Dramaturgos cômicos como Aristófanes retratavam as prostitutas como grosseiras, lascivas e dignas apenas de zombaria ou violência. Nos teatros atenienses, as multidões riam às gargalhadas com cenas de violação, espancamentos e humilhação pública. A dor das mulheres era servida como comédia. Nas casas, cerâmicas pintadas exibiam cenas de agressões em grupo, tortura e outros atos de crueldade, decorando taças de vinho e vasos de jantar. A violência contra as mulheres tornou-se um tema da arte doméstica, tão normalizada que se misturava ao tecido da vida cotidiana. Os poetas às vezes celebravam a elegância das cortesãs de alta classe, mas as mulheres dos bordéis apareciam nos versos apenas como objetos de ridículo. Seus gritos de dor eram transformados em rimas, suas lágrimas reduzidas a metáforas para chuva ou orvalho matinal. Numa sociedade que elevava o teatro trágico a uma forma de arte erudita, as verdadeiras tragédias vividas pelas mulheres eram transformadas em piadas. A cultura ateniense aperfeiçoou a habilidade de se afastar do sofrimento daqueles que considerava indignos de compaixão, uma cegueira deliberada que permitiu que a sua economia prosperasse com a exploração dos impotentes. Os bordéis pagavam impostos regulares ao tesouro da cidade, e a compra e venda de mulheres era um negócio lucrativo. A democracia floresceu numa sociedade onde metade da população vivia em escravidão, e as mulheres eram totalmente excluídas da vida política. Enquanto Sócrates debatia o significado da virtude na praça pública, a poucas ruas de distância, centenas de mulheres eram comercializadas como mercadorias humanas. Enquanto Péricles falava do espírito nobre de Atenas, a cidade enriquecida era através do tráfico humano organizado. O mármore do Panteão, a grandiosidade dos seus templos, os palcos dos seus teatros, tudo era sustentado pelos lucros de uma economia que consumia as vidas das mulheres. O esplendor de Atenas foi financiado em parte pelo sangue e pelos corpos de escravos cujos nomes a história escolheu não lembrar. Os relatos modernos da Grécia Antiga, seja em livros escolares ou guias turísticos, muitas vezes ignoram essa realidade. O lado sombrio do mundo clássico é suavizado ou omitido, como se reconhecê-lo pudesse manchar a glória da antiguidade. As dezenas de milhares de mulheres que suportaram essa vida permanecem ausentes da história oficial, sua dor apagada da narrativa. No entanto, a sua ausência não é silêncio. Nas ruínas de Atenas, as suas sombras ainda permanecem. As sepulturas sem identificação, os fragmentos de cerâmica com as suas imagens, os traços tênues de grafites em antigos bordéis, todos sussurram a mesma verdade. A sua história merece ser contada. Obrigado por assistir a este vídeo até ao fim. Se achou este conteúdo significativo, inscreva-se no nosso canal e partilhe as suas opiniões nos comentários abaixo. Os seus comentários e opiniões sinceras ajudam-nos a trazer mais dessas histórias ocultas à tona.